E, gente, vamos chegando, vamos chegando. Boa noite. É isso aí, começando mais uma live hoje falando sobre casamento. Será que vai ter treta hoje? Será que vai dar confusão isso? Assunto maneiro, né? Então vamos chamando todo mundo. Pronto, voltei. E aí, Edilson, tudo bem? Começou bombando aqui, hein, cara? Vambora. Esperando a Carol chegar pra gente começar o nosso bate-papo quentíssimo hoje. Vamos mexer em vespeiro, hein, bicho? Vamos mexer em campo minado. Vamos aproveitando aqui, ó, vamos mandando aviãozinho pra todo mundo. Vamos tacar aviãozinho aí, hein? Vamos chamar todo mundo pro nosso bate-papo aqui. E é bom que hoje a gente vai falar de casamento, para quem é casado, para quem não é, para quem quer casar, para quem não quer. Vocês vão descobrir que casamento é relacionado a tudo na sua vida. Tudo, literalmente tudo. Ó, já enviei os convites. Lucimara, tudo bem, Lucimara? Vai, ó, já me ajuda também. Hoje eu aprendi que o Instagram não entrega para todo mundo. Então a gente já vai no aviãozinho aí e já começa a entregar para todo mundo. Tá certo? Já convida geral, que já vamos começar. E aí, amor, tudo bem? Carol chegando aqui também. Será que eu aceitei? Eu sempre apanho pra esse negócio aqui. E aí, Aí, lindona? Tá tudo demais, bem? hein? Obrigada. Que maravilha. Vou arrumar aqui, peraí. Eu acho que você atrai pessoas. E quando eu tava sozinho aqui, tava eu, Edilson e Lucimara. Você chegou, começou a minha gente. Mas pra você ver, né? A mulher, o homem sem a mulher, tá lascado, meu filho. O trem não funciona direito. Não, Pera aí, não vai falando aí que eu vai. tenho que pegar meu iPad. Vai falando aí que eu vou pegar meu iPad. É um minutinho, um minutinho. E aí, minha gente? Tudo bem? Como é que vocês estão? Quem estiver entrando aí, vai mandando o aviãozinho para todo mundo. Essa live a gente está fazendo fora da data hoje. Porque da vez passada, inclusive, eu estava passando muito mal. Mas hoje já estou bem melhor, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, como é que vocês estão? Animados para falar mais sobre casamento? Como é que estão as expectativas? Aliás, outra coisa que eu queria até falar é para que vocês tragam perguntas, tá? Vocês podem fazer por aqui pela live. E também a gente vai estar passando a abrir sempre caixinha de pergunta e resposta sobre Voltei. casamento. Tô aqui comentando que a gente vai Boa, passar sempre a abrir também no Stories boa ideia. a caixinha de perguntas e respostas. Mas também tô falando que é para ser uma live interativa e, portanto, perguntem, tá? Falem a Tem opinião até de um balãozinho aqui, vocês. gente. Ó, tem um balãozinho aqui com interrogação. Vocês podem mandar a pergunta por aí. Legal? Tá preparado aí, Legal. amor? Vamos começar? Quer dizer, já começou, É, né? é. Parece que tá meio ruim o meu, né? Mas tudo bem. Não, eu tô te ouvindo Tá. bem. Tá dando bem aqui. Tá Não, mas funcionando. não tá meio torto, não? A imagem? Tá não, né? Tô achando não, tô achando não. Então Então, vamos lá, então amor. Vou começar beleza. falando aqui, ó. Olha só, gente. Perguntinha básica. Quem foi que inventou esse diacho de casamento? De onde que Hum, veio essa história de casamento? Me falem Diego, aí. você Respondam presta para mim. atenção. Por Esse quê? diacho de casamento. Não, é diacho porque o trem é bruto, é. Casamento não é pra Ah, menino, não. Casamento é pra sei. adulto, é. Uhum, uhum. Tá bom, entendi, viu? Depois a gente resolve. Não é moleza, não. Não é moleza, não.
E aí, de onde Uhum. que veio o casamento? E é interessante eu falando essa pergunta, porque a ideia de casamento ela evoluiu muito ao longo da história, né? Interessante Hum. se você for parar para pesquisar sobre casamento, você vai ver que o conceito, a ideia de casamento evoluiu muito, né? Uhum. Casamento, essencialmente, na antiguidade, era um grande acordo entre duas famílias. Então, você tinha um acordo para um Ó, casamento, você tem estava gente arranjando. falando que ferrou pra você. Depois a gente resolve isso, velho. Não traz E isso pra cá, fecha, não. Não fecha o tempo assim, não. e ferrou, Olha o que eu tava falando. Antônio. Depois eu vou ter um trabalho. A gente sempre tem um trabalhinho depois para poder reverter a situação. Mas vamos lá. Eu estava falando que o casamento, Mas prioritariamente, ele sempre vamos foi um falar grande sobre o acordo, né? diacho de casamento. Vamos falar sobre o diário. Porque Vamos falar. casamento, olha só, casamento ele tem Vamos. propósito. Isso que é importante você saber. Casamento tem propósito. E a gente paga um preço altíssimo por não saber o propósito do casamento. Mas vamos lá, guarda essa informação aí, tá? Porque você vai vendo, o casamento, ele vem evoluindo, a ideia de casamento, mas o propósito continua o mesmo. O problema é que a gente nunca soube dele. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, tá? Porque, assim, as pessoas foram transformando o casamento num grande acordo. Então, primeiro foi um acordo. Então, as pessoas começaram, né, a fazer acordo de família com família, sei lá, por interesses políticos, interesses militares, interesses financeiros, sempre com o objetivo do quê? De expandir um reino. Entenda reino como uma família, vai? Como as posses de uma família. Então você tinha duas famílias que elas queriam ampliar o seu poder de ação. O que elas faziam? Casavam seus filhos. E seus filhos casados agora, eles expandiam o que a família tinha herdado até então. Guarda essa informação aí para vocês. Exatamente. Por quê? Porque o casamento ele começou com um propósito. Então, ou Sempre que a gente seja, fala de casamento é para unir forças. isso, para quê? Para expandir, O para diacho de crescer. casamento. O diário de casamento. Você une forças para expandir, para crescer, para aprimorar. Tudo bem? Muito legal essa informação. Guarda essa informação. Agora, quando a gente fala de propósito, vamos pensando aqui na consciência integral que a gente fala tanto. O propósito está onde? O propósito é espiritual. Então, se o propósito é espiritual, para onde que eu vou procurar o propósito? Na Bíblia. Porque você vai encontrar o primeiro casamento aonde? 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 Na Na Bíblia. Bíblia. Na Bíblia. Então, na Bíblia você vai encontrar o porquê do casamento. E olha só que interessante. Presta muita atenção nisso, que eu acho que você nunca ouviu falar isso ainda. Quando Eu você acho que. vê o quê? Ah, não, pode falar. É só porque eu tô vendo que teve gente que entrou agora, só para falar que a gente está no raciocínio de que antigamente casamento unia para quê? Inclusive para gerar expansão de reino, né? Só tô Exato. falando para quem acabou de entrar aqui ouvir bem essa Não ideia. ficar perdido, tá bom? Então, Exatamente. para que um casamento ocorra, é necessário duas coisas. Primeiro, um homem. Segundo, uma mulher. Entendeu? Hoje a coisa pode estar um pouquinho atrapalhada. Depois eu vou falar para vocês por que existe tanta preocupação de derrubar a última torre que existe para ser derrubada na sociedade é a família. E ela tá sob ataque. Mas vamos voltar. Depois a gente fala sobre essa torre, tá? Fofoca no reino. Então, como é que aconteceu? No princípio, aí você pensa no princípio, você vai pensar em Gênesis, primeiro livro da Uhum. Bíblia. Aí você vê lá que Deus ele cria o mundo, o universo, não o mundo, o universo, ele é criado em 6 dias. No Aham. sétimo dia, no sétimo dia Deus descansa. E É. para todo dia de criação de Deus, no final Deus vira e fala o quê? E eis que era bom. Então Deus ele se Muito bom. alegra, era muito bom, era bom. Muito bom foi só no sexto. Mas era bom, era bom, era bom, era bom. Depois Deus faz um homem, ele falou: opa, muito bom isso aqui. Só que Uhum. depois, a única coisa que Deus fala que não é bom é o quê? Que um homem esteja só. Olha só que interessante. De toda a criação de Deus, o que ele olhou e falou que não é bom é que o homem estivesse só. Por que isso? Uhum. Porque o propósito que foi dado, para que o propósito dado fosse cumprido, era necessário dois. Era necessário um homem e uma mulher. Presta Era atenção nisso. necessário unir forças. Unir forças. Complementares. Homem e mulher são forças complementares.
O que existe nessa mulher linda não existe em mim. O que existe em mim não existe nessa mulher linda. Entendeu? É assim. A gente se completa. Apesar de muitas vezes você não saber que está completando. Na verdade, às vezes você está tão cansado do teu marido, da tua esposa, você está falando que não completa é porcaria nenhuma. Você acha que atrapalha. Mas não. É porque a coisa está distorcida. A coisa está desordenada. O que a gente quer é conversar sobre casamento para que você comece a colocar as coisas em ordem. Então vamos lá. Porque tá tendo disputa de forças. Exatamente. Vocês estão olhando para direções opostas. Tá? Enquanto deveria ser ao contrário. Entenda. Então, eu vou fundamentar a questão da união do homem e da mulher. O homem, ele foi criado no sexto dia. Presta atenção nisso. Quando você pensa em Jardim do Éden, entenda isso, isso é muito importante. Eu acho que você nunca escutou isso na sua vida. Quando você vai pegar Éden, o conceito de Éden, a palavra Éden, é uma palavra difícil, de difícil tradução do hebraico. Porque ela expressa algumas coisas que são muito pontuais e são muito precisas. Primeiro, ela vai apontar para um lugar de deleite. Então ela fala, Éden significa lugar de deleite, o lugar de abundância, lugar onde nada falta. Da mesma forma que Éden significa uma porta aberta. Você sabia disso, amor? Sabia? Não, isso não. Eu sei que tem coisa nova para você. Ponto para você, Diego. Ponto para mim. Éden significa porta aberta. Agora junta. Éden nunca foi um lugar. Éden é um ambiente. Éden representa a ordem que a presença de Deus traz. Ok? Éden é um lugar de deleite, porque o Éden é uma porta aberta. É um lugar que tem conexão direta com quem? Com o céu. Então, lembra da oração do Pai Nosso? Que a sua vontade seja feita aqui na terra como no céu. É uma referência direta para o Éden, para o lugar de deleite. Tudo bem? Esse era o lugar. Certo. Um lugar que estava em desordem, Deus trouxe ordem. E ali, então, se formou um jardim. O que é um jardim, gente? Jardim representa um lugar ordenado. Um jardim, se você não cuida dele, começa a nascer mato, as ervas daninhas vão tomando conta e daqui a pouco deixa de ser um jardim. Ou se torna um projeto de jardim. Só guarda essa informação. Tudo bem. Então, Éden simboliza a presença de Deus. Tá claro para você, amor? Tá claro. Tudo bem. Então, quando a presença de Deus ela ganha forma, o que Deus faz? Ele cria o homem. No sexto dia. O jardim estava pronto. A presença de Deus já tinha ordenado tudo. Aí o que Deus faz? Ele cria o homem. Sabe o que isso significa? Significa que o que é primordial para o homem? A presença de Deus. O homem foi feito para a presença de Deus. Então, o que é primordial, que o homem precisa primeiro, é estar na presença dele. Ok? Foi criado para isso, para a convivência, para o relacionamento. Para estar na presença de Deus. Quando Deus coloca o homem no jardim, o segundo passo de Deus com o homem, sabe o que é? O que Deus dá para o homem? Não é a mulher. Deus dá para o homem um propósito. Deus fala para o homem, depois você pode ler. Vou até pegar aqui. Gênesis 2,15. Estamos com tempo, né, amor? 9h20 ainda. Então vamos embora, eu vou acelerar aqui. Gênesis 2,15. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para quê? Cultivar e guardar. Tudo bem? Deus criou o homem na presença dele. Logo depois ele deu propósito para esse homem. Ele falou assim, olha só, aqui está o jardim e você precisa cultivar e guardar. Sabe o que significa isso? Você precisa expandir. Cultivar é você expandir potencial. Cultivar é você maximizar tudo aquilo que é colocado na tua mão. Então, o homem, ele tem esse dever. Esse dever foi dado a ele. Do quê? De cultivar e de guardar. Proteger. Ou seja, Adão foi entregue aqui para você esse jardim. Agora o que você tem que fazer é cultivar. Você tem que ampliar esse jardim. Você tem que expandir esse jardim. Você tem que expandir esse ambiente de ordem. Você tem que expandir esse ambiente de ação da minha presença. É isso que ele está falando para Adão.
Aí depois ele Uhum. fala, e você também precisa guardar ele. Não é só expandir. Você tem que cuidar. Você tem que É. guardar. Legal? Então ele Uhum. fala isso. Aí depois ele continua. Aí depois Deus vem, aí Deus vai, ele chega e vê o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Qual homem que não é bom que esteja só? Um homem na presença dele, um homem com propósito estabelecido. Por quê? Porque esse propósito ele não conseguiria fazer sozinho. Entendeu? Uhum. Uhum. Então, porque o propósito era tão grandioso, que é o propósito de expansão, de ordem, é um propósito de multiplicação de ordem, e é um propósito de estabelecimento e cuidado da ordem, que Deus vira para o homem e falou: opa, não é bom você estar sozinho nisso aqui não. Aí ele vai entregar o quê? Ele vai criar uma mulher Primeira vez que Deus idônea. fala que não está bom, hein? É, porque o homem sozinho ele não conseguiria fazer isso. Uhum. Não é bom que ele faça Uhum. isso só. Falta peça, Ou seja, vem para unir forças, né? falta um pedaço. Porque Uhum. depois que Deus dá o propósito para o homem, ele começa a falar, ó, ele começa a abençoar o homem. Abençoar, gente, é autorizar. O homem é autorizado a fazer algo. Ele é autorizado a quê? A crescer, a multiplicar e a dominar. Ele fala isso. Fala, você precisa crescer, você precisa multiplicar e você precisa dominar. Aí ele olha e fala, opa, tá faltando peça para isso aqui. Esse homem não vai Exatamente. crescer, esse homem não vai multiplicar, esse homem não vai dominar sozinho. Aí ele Uhum. cria a mulher e estabelece o primeiro o quê? Casamento. Casamento. O diacho do casamento. O diário do casamento. Agora tem que funcionar esse negócio. Agora, É. o propósito que foi dado de expansão do reino precisa acontecer. E Uhum. acontece como? A partir de um homem e de uma mulher. Porque da mesma forma que o homem tem função, e você pode anotar as funções do homem aí, para você não se perder. O homem tem três funções. Três funções. Função de provisão. O homem, ele precisa trazer a provisão para casa. O homem, ele tem a função de proteção, tá certo? E o homem tem a função de direção. Uhum. Olha para o Éden. Olha para o que Deus falou para o homem. Você sabia que o propósito, o cultivar e guardar, Deus não falou para a mulher. Deus falou para o homem. Por quê? Para que o homem pudesse orientar a sua esposa. É. Porque do homem parte a direção. Aí sabe o que acontece hoje, mozão? Os homens não querem tomar direção. Hoje as mulheres buscam a direção e o homem não tem para dar. A mulher pergunta, amor, o que a gente vai fazer? Vamos falar, não sei, o que você quer? Amor, onde que a gente vai sentar no restaurante? Aí o homem, não sei, onde você prefere? O homem está sempre agora passando para frente. Por quê? Porque o homem começou a deixar vago as suas funções de proteção, de provisão, de direção. É. E é interessante porque mesmo a mulher por mais viril que ela seja, por mais independente que ela seja, no fundo do coração, no inconsciente, ela busca um homem que dê provisão, proteção e direção. Agora, o que aconteceu durante a história é que o homem foi para um outro extremo, que é o do machismo, que daí não seria uma direção, seria uma imposição, e que não é o que Deus fez. Mas hoje a gente já vê o contrário, um bando de homem frouxo. Não, e outro também, amor. O homem deixou de proteger e passou a agredir. Então, Gente, o homem é só é o você ver outro extremo. a composição corporal do homem. O homem, ele tem mais força. Os ossos de um homem, eles são mais pesados. A estrutura Uhum. muscular de um homem, ela é maior, ela é mais pesada, é mais densa. É por isso que Uhum. você não pode colocar um homem para competir com mulher, porque o homem ele tem essa vantagem, porque ele foi criado para proteção. Mas essa É, força que foi dada ao homem é para proteger, tem propósito, proteger, não de agredir, mas é, no, entendeu? e é mas é muito interessante porque assim, realmente quando as coisas estão de acordo com o propósito, de acordo com o primeiro casamento, né, criado,
realmente tudo é feito com uma harmonia muito grande. Por quê? Porque daí o homem ele vem com essa proteção, ele vem com a direção, mas ele reconhece o papel da mulher. E o papel da mulher é muito forte. Lá no Éden, né? Lá quando o homem e a mulher foi criado, Deus vira e fala que então vai fazer para este homem uma auxiliadora idônea. E é muito Legal. Gosto muito interessante, legal. porque idônea significa alguém que está perfeitamente apto a exercer o seu papel. Ou seja, a mulher, ela vem perfeitamente apta a exercer esta união de forças. No entanto, que a mulher, se for deixando, ela vai entrando, ela vai fazendo, ela se vira. Ela consegue Segura se aí, virar, segura, ela segura, consegue. segura aí, amor. Segura aí que essa informação ela é quentíssima. E eu quero pedir para vocês, ó, agora nós temos 12 pessoas aqui na live. Eu quero pedir para vocês que vocês consigam entregar essa live para mais alguém. Mais 3 pessoas, mais 4 pessoas. Porque pelo algoritmo do Instagram, a gente não é anunciado para muitas pessoas. Entendeu? Então, vai no aviãozinho aqui, ó, tem esse aviãozinho. Você pega o aviãozinho aqui, convida pelo menos 3, 4, convida 10 pessoas para que elas possam chegar, para que a gente possa continuar conversando. A gente está compartilhando de coisas preciosas para vocês. Tá? Eu sei que vai edificar muito a tua vida, vai edificar muito a tua casa, vai edificar muito o teu casamento, vai clarear muita coisa na tua cabeça. Então, compartilha isso, convide mais alguém. Alcance aqueles que nós não conseguimos alcançar. Tá bom? Vai lá, amor. Idônea. É isso aí. Então, ou seja, ela está perfeitamente apta a. Então, que a gente vê que a mulher é um bichinho que se vira fácil. Que o que ela é colocado e como o homem hoje em dia tem dado os passos atrás, não tem ocupado o seu espaço, a mulher vai ocupando. Ela está Esse é o perigo. perfeitamente apta a entrar na vida do homem, né? E vai entrando, Esse e é o vai perigo. entrando. E se o Esse é o perigo. homem deixa de lado a função dele, a mulher faz. Do jeito Agora, dela, mas faz. além de falar que ela era idônea, Deus virou e falou que ela era auxiliadora. E é muito interessante que na palavra auxiliadora, lá na Bíblia, na linguagem original, a palavra que é usada é Ezer. E Ezer significa auxílio. Só que é muito interessante porque esse Ezer aí é mais do que um puro e simplesmente auxílio. Na verdade, vem mais como um sentido assim de praticamente um resgate. No entanto, que a mesma palavra que é usada para falar sobre o auxílio da mulher, ela é usada em outros versículos. Na verdade, é quase como um libertador. Quem vem para trazer Ezer, para trazer auxílio, vem praticamente para salvar, para libertar, para resgatar. No entanto, que essa mesma palavra que foi descrita para a mulher, ela é descrita em outros versículos, como por exemplo, aquele tão conhecido versículo lá em Salmos 121, 1 a 2. Que o salmista diz assim: de onde virá o meu socorro? E ele Meu diz: o Ézer. meu Ézer. Fantástico. E aí ele diz: o meu Ézer virá do Senhor. O meu auxílio vem do Senhor. O meu resgate vem do Senhor. A minha libertação vem do Senhor. Reparem que é a mesma palavra. Então, ou seja, será que o papel da mulher é importante ou não? Isso significa o quê? Que realmente o homem, sem a mulher, ele não consegue chegar ao seu propósito. Da mesma forma Fantástico. Bingo. que um casamento que é feito com uma união correta, a mulher também precisa dessa provisão, dessa direção do homem. Agora, lá, Adão e Eva, antes do pecado,
eles se respeitavam perfeitamente, um ali com o outro, Existia sabendo que, equilíbrio, né? aham, por exemplo, o homem, ao mesmo tempo que ele trazia direção, mas ao mesmo tempo ele via que ele precisava desse auxílio, ele precisava da presença, da pura presença da mulher ali ao lado dele. Vocês O conseguem negócio é que, perceber a potência que existe dentro da união de um homem com a mulher? Vocês conseguem perceber a potência que existe dentro de um casamento? Isso que é importante você entender. É você entender que existem poderes que foram delegados a mim, assim como existem poderes que foram delegados a ela. E que eles perdem força à medida que vão se afastando, à medida que os papéis não são executados, à medida que as funções são misturadas. A gente perde potência. Casamento, tem muito casamento que está hoje no estágio, amor, que assim, já está naquela, tipo, não dá mais, chega, não aguento mais, sabe? Não sei porque eu caí nessa, não sei porque eu caí na conversa dele, ou eu não sei porque eu tenho que ficar aguentando as loucuras dela, né? Ou seja, esse casamento ele já está no momento que ele precisa de um resgate, ele precisa de uma restauração. Existem casamentos que as pessoas, pô, não, tem uma coisa ou outra que eu gostaria que fosse diferente. Então, você tem um casamento que ele precisa ser melhorado. Então, vamos melhorar o casamento. Existem casamentos que as pessoas não enxergam problemas, mas entenda o seguinte, todo casamento, ele pode ser restaurado. Todo casamento, ele pode ser melhorado. E todo casamento pode ser potencializado. Sim, o que já está bom pode ser melhorado. Pode melhorar e muito. Pelo simples fato de colocarmos as peças certas no lugar certo. Restaurarmos as funções. Porque quando as funções começam a se misturar, gente, isso vira uma bagunça, sabe? Não, vira uma bagunça que você não sabe onde começar a arrumar. Aí você não une reinos para conquistar mais território, né? Que é o que o casamento lá atrás tinha esse propósito muito claro. Você até deu o exemplo aí dos reinos, né? Mas é muito interessante, porque eu vi você falando e eu, assim, me veio na mente, porque muitas mulheres falando e chegando e pedindo ajuda, e inclusive muitas das vezes revoltadas com a questão de que geralmente é a mulher que enxerga primeiro. Geralmente é a mulher que quer fazer. Ser, filha, ser. Tem gente aqui aprendendo a escrever, gente. Só um pouquinho, filha, a mamãe tá falando aqui. Já tem gente aqui, não sei, tem exceções. Tem exceções. Tem casamento que já acabou. Né? Você tá querendo falar? Tem casamento que tem recuperação. Sejana, sempre tem a exceção, a gente não fala generalizando. Pode continuar aí, amor. Pode continuar. Vai, Calice. O que Calice quer? Isso aí é quando o casamento você tem filhos. Os filhos, eles querem a atenção dos pais. Filho busca o olhar do pai. Quando o filho encontra o pai olhando para uma tela, ele quer puxar o olhar para ele. É assim que funciona. Mas vamos lá. Mas a mamãe está aqui na reunião, tá bom? É que casamento, ele tem as suas fases, né? Então, quando nós conseguimos detectar, né, as peças, e se as peças estão na posição certa ou não, a gente tem uma arma muito forte na mão, que é de poder virar essa chave, que é de poder construir um novo entendimento, um novo momento, começar uma construção nova no casamento. É isso que eu quero deixar muito claro, tá? Tanto para aqueles que são casados, como aqueles que casaram novamente. Tem pessoas aqui que já estão no segundo casamento. Tem pessoas que podem estar no terceiro casamento. Mas entenda que o mecanismo do casamento, ele é o mesmo. Agora, hoje você está no seu segundo casamento, faça o seu segundo casamento ser uma bênção para você. E que ele seja muito melhor do que o casamento que você não conseguiu ter. O ponto é esse. A questão é, casamento tem propósito. E quando você sabe do propósito do casamento, fica mais fácil você entender as enrascadas que você coloca a ele. Resolveu, amor? Resolvi. Eu só me perdi aqui no que eu ia falar. Mas, enfim, eu acho que eu lembrei. Porque na maioria dos casos, o que acontece? Geralmente a mulher, ela desperta primeiro. E ela, assim, se entrega mais a uma reforma do casamento, a uma restauração do casamento. E muitas das vezes, inclusive, eu não sei você,
mulher aí que tá nos assistindo, mas eu mesma já me revoltei por conta disso. Tipo assim, por que que esse homem não enxerga? E sempre sou eu que enxergo, sempre sou eu que tenho que então, né, interceder espiritualmente por esse casamento, que tem que mudar aqui, ali, é, buscar ser sábia aqui, ali. E, por exemplo, quando o Espírito Santo foi revelando essas coisas todas aí sobre a Bíblia, inclusive da mulher estar vindo como auxílio, como o resgate, ficou mais claro do porquê que isso acontece. Porque realmente o Espírito Santo, ele usa nós mulheres para resgate. Você falou Então, no das entanto funções que... da mulher, amor? Você falou das Não, então, funções? enfim, para resgate da casa, no quê? Na edificação. Então, a base, quem vai criar a mulher, né? E também na conexão. Então, a mulher que vai conectar um com o outro, que conecta corações, que gera o pertencimento. Então, assim, por exemplo, se o cônjuge ou os filhos não gostam de casa, não estão nem aí para, né, para estar com a família. Infelizmente, nós mulheres temos que prestar atenção aí. Talvez está faltando conexão, e muitas das vezes isso é feito, e aí não entra machismo, não entra nada, mas muitas das vezes isso é feito através de tarefas simples de casa, como cozinhar algo legal. Eu não estou falando aqui que homem não pode cozinhar, mas só estou falando que a mulher precisa, na verdade, esse é o dom da mulher, né? Então, a conexão e também da multiplicação. Então, a mulher que já de início, ela começa gerando vida. Ela que carrega 10 meses ali, um serzinho, vai gerar multiplicação na casa. Agora, qual o problema disso? É que da mesma forma que se multiplica dons, que se multiplica vida, a mulher é excelente também para multiplicar a confusão, para multiplicar a briga. Quando realmente uma mulher está determinada a se impor, a brigar ali, ou a pura e simplesmente dificultar as coisas, gente, a gente sabe que a gente consegue. E a gente bota o trem, bota fogo no lugar. No entanto que Salomão tinha um respeito por isso e inclusive falava que Que uma respeito, mulher. gostei. Ele falava muito do potencial, tanto fantástico da mulher, quanto também do potencial destrutivo da mulher. Então, em diversos momentos ele fala, por exemplo, quando ele fala que, quando ele cita que uma mulher que é chata, uma mulher que é ranzinza, é melhor você morar literalmente no telhado. Ou seja, um lugar horrível. Por quê? Mas é menos horrível do que fica a sua casa quando você está junto com uma mulher encrenqueira. Exatamente. Quer ver uma coisa? Então O homem, é ele muito busca isso. E agora é interessante. importante saber que o homem busca isso. O homem busca. Da mesma forma que a Carol falou aqui, que a mulher, lá dentro, e às vezes até inconsciente, pode ser que você fale, não buscava disso. Você busca. Você só não descobriu ainda. Mas que você Uhum, busca, você busca. Mulher busca uhum, provisão. Mulher busca proteção. Ela busca segurança. Sabe? é, Mulher busca direção. Ela busca um homem que possa oferecer isso a ela. uhum. Entendeu? Às vezes a pessoa fica falando, porque já ouviu falar de Maria Gasolina, amor? Maria Já Gasolina, ouvi que a falar de mulherada que Maria Gasolina. fica de olho em carro, que não sei o quê, e fica, né? Na E vou verdade, se você confessar for. que eu sou Maria Gasolina. Minha Maria Gasolina, vamos lá. Então, eu estou falando da Maria Ah, Gasolina o seguinte: é porque a mulher, quando ela está de olho no carro, quando ela está de olho no que o cara conseguiu produzir, inconscientemente o que ela está de olho é na segurança que aquele cara pode dar para ela. É, Entendeu? o É na provisão que problema aquele cara é capaz de trazer para ela. Isso é o grande, inconsciente, gente. o grande problema é quando Funções. a mulher só olha isso, né? E ela não tá nem um pouco, nem aí, inclusive,
para daí o que ela vai gerar sobre a Não, paixão que vai ter ali no mas o que meio. eu tô Agora, falando é porque é realmente eu inconsciente, amozão. entendi. Calma, eu entendi. É instinto. Realmente é instinto. Por quê? Porque um cara que chega com um carro melhor inconscientemente, gente, a verdade é a seguinte: nós todos temos instintos. E muitos deles instintos animais, e que se a gente for, na verdade, a gente quer se entender, muitas das vezes é só a gente olhar para a criação. E a fêmea, ela tem o instinto da proteção, né? De, que ela, de que ela vai ser ali guardada. E então, assim, o carro realmente ele pode representar uma coisa, uma dar esse sinal para a mulher, né? E da mesma forma que tem a questão dos símbolos, né? Mulheres que se encantam, que se atraem por homens de farda. O que Uhum, a uhum. farda representa? O símbolo por trás da farda é o símbolo de proteção. É. Então a leitura que ela faz é de um homem capacitado a protegê-la. E aquilo atrai a mulher. Uhum. Então a mulher, no fundo, ela tá atrás de provisão, de proteção, ela está atrás de direção. E quando ela começa a perceber esses sinais, aquilo atrai a mulher. Da mesma forma que o homem, ele também está atrás. O homem também está atrás de um aconchego. O homem está atrás de se conectar, de pertencer. A O homem está Cejana tá atrás de falando que ser. ela nunca olhou carro, mas às vezes ela olhou músculos, às vezes ela Ah, olhou outras coisas. Sempre há algo que a gente sempre olha. tem alguma coisa que desperta. Que desperta, que para a Aham, gente simboliza isso, né? É importante é. falar isso. Então o homem busca isso, é o que a Carol está falando. Aí às vezes você está casada e seu marido fica até tarde no trabalho, seu marido sempre tem uma programação depois, é um futebol aqui, é um poker lá, inventa sempre uma coisa para poder chegar tarde em casa. Você já parou para pensar se você tem gerado esse nível de pertencimento dele em casa? Você já parou para pensar se você tem construído, edificado um lar de verdade? Entende? Porque a Uhum. construção, oh meu Deus, coisa linda. Porque a construção está na força, está no homem, mas a edificação está na mulher. O homem é capaz de construir, de levantar paredes, de construir a estrutura de uma casa, mas só uma mulher é capaz de transformar aquela estrutura, aquele monte de tijolos e telhado, num lar de verdade. Que as pessoas Exatamente. tenham vontade de voltar para casa, E entendeu? e aí que entra a edificação, né? É. Porque então nessa história toda, na conexão, na sensação que é gerada de pertencimento, é que então vai sendo edificado ali um lar, vai sendo edificada uma família. Agora, é muito interessante que o que acontece hoje em dia é que nem a mulher não sabe mais o que é ter casa. O que a gente mais vê são mulheres completamente desconectadas do feminino, da natureza feminina, completamente perdidas e que não simplesmente não sabem gerar conforto, não sabem gerar aconchego, não tem aconchego nem para si próprias. E o que eu estou querendo dizer? Eu mesma, eu era muito ansiosa e gostava muito da rua e gostava muito daquela coisa, né? Tipo, de viver a vida lá fora, e profissão, e vai, trabalha. E no final das contas, nem eu mesma sentia que eu tinha um lar, nem eu mesma sentia que eu tinha casa. Se irritava, né, amor, de ficar em casa. É, Ela se isso, irritava. Tinha que estar isso saindo o tempo inteiro. isso no método TAG, a gente fala muito, que é, por exemplo, isso muitas das vezes faltou para você o aconchego da mãe. Se faltou, você também não tem, você não sabe dar. Enfim, o Diego e a Liz só passaram a gostar de casa quando eu resolvi esse problema dentro de mim. E eu passei, então, a ter aconchego, independente deles, inclusive, eu passei a gostar da minha casa, eu passei a criar um lar para mim. E hoje eles são apaixonados pela casa, apaixonados, né, por ficar aqui. Tem vezes que a gente fica o final de semana todo aqui e fala, caraca, a gente ficou o final de semana todo? Sim, a gente ficou.
E é Verdade. até por isso que eu estou comentando, Sejana, porque realmente é o que mais está acontecendo hoje em dia. As mulheres estão assim, ainda mais porque é o que eu estou falando. Na evolução, antes, tinha só homem machista, lá, antigamente, e que oprimia as mulheres, que não é o que Deus quer. Aliás, o que Deus criou foi, inclusive, dois seres com propósitos grandiosos, né? Então, que a gente falou aqui da mulher, por exemplo, vindo com praticamente como um resgate. Eu posso falar sobre Agora, resgate, amor? Posso falar sobre resgate? A ah, mulher, ela vem resgatar um homem, entenda? aham, Um homem que não casa, um homem que não se entrega, né, para a construção, para a expansão desse reino que eu falei para vocês, é um homem que não cresce. É um homem uhum, que ele tem a tampa baixa. O limite dele é baixo. Aí você pode falar, mas fulano de tal, você não sabe, nunca casou, mas ele é milionário. Ele ganha muito dinheiro. Você está com o olho virado para o lado errado quando se diz em abundância. Abundância não é dinheiro na conta. Abundância é construção de legado. Abundância é você ter a consciência e o entendimento de que você está expandindo algo, que você está aprimorando algo. E para você fazer isso, para você construir algo grandioso ao passo de você deixar para a próxima geração, o homem só consegue fazer quando ele é despertado por uma mulher. A mulher resgata esse homem da uhum, meninice, resgata esse homem do é, egoísmo, resgata esse homem do medo, resgata esse homem da uhum, insegurança, resgata esse homem da exatamente. superproteção. A mulher tem um papel de resgate, mas não tem Uhum, papel de mãe. Mulher é. não tem papel de mãe de marmanjo. Não, Não aliás, tem. se a gente se porta como mãe, aí você não está resgatando, você está mantendo o cônjuge na mesma situação infantil de sempre. Na imaturidade dele. É. Então, o resgate, ele vem aí para quê? Para lembrar do propósito. Uhum. Então, que eu gosto de citar muito Débora, porque Débora, quem nunca leu sobre ela, tá lá em Juízes, né? Agora Uhum. é Juízes. Juízes. É, ela foi um É, juiz. e ela era uma profetisa, assim, muito ungida, e por coincidência, na época dela só tinha homem frouxo. Só. E homem completamente desconectado do seu propósito. Gente, eu, pelo menos, eu tenho recebido muita queixa de muita mulher falando sobre os maridos que não assumem o papel, não assume a coisa e a mulher sozinha fica fazendo tudo. Cara, isso é muito cansativo. E, enfim, Débora, ela nasceu nessa época que só tinha frouxo e que, na verdade, só homens se escondendo. E ela podia ali ter Proteção zero, né, humilhado. amor? Você vai falar. Homens que não estavam exercendo o seu papel. Ponto. É, exatamente. Uhum. E ela poderia muito bem ter humilhado esse machaiada, né? Porque ela era muito mais forte, inclusive, que todos eles. Mas o que que ela fez? Ela os lembrou do propósito. Em vez de humilhar, em vez de rebaixar, que hoje é o que está acontecendo. As mulheres estão, então, já estão num papel né, de muita força, de muita coragem, de muita independência. Mas aí, em vez de usar essa força para ajudar o homem, não. O que ela faz? Ela rebaixa É esse baixa. homem. Eu não sei você, mas é a coisa mais fácil para se fazer isso. Eu mesma já fiz muito isso. Fiz muito isso com o Diego. Por quê? Porque realmente, ainda mais as mulheres hoje em dia estão sendo criadas para quê? Para não depender de homem. Não depender de homem. Gente, e por um lado, honestamente, é maravilhoso a questão da força que vai sendo gerada nesta mulher. Maravilhoso. Só que não usa a sua força para rebaixar o homem. Usa a sua força para lembrar de quem ele é. Usa a sua força para Amor, lembrar do propósito.
Então, Fantástica. o que que Débora fez? Ela virou e falou: Ei, vocês não estão lembrando do que vocês foram chamados a fazer? E, ou seja, foi lembrando dos dons de cada um, foi lembrando do chamado que Deus estava fazendo para com eles. E teve momentos que eles falaram assim: então, se você não vier com a gente não vai. Ela falou: tá certo, eu vou. Mas vocês precisam de ir. Você vê, ainda chegaram a esse ponto. Estavam completamente dependentes ali. Agora, é possível que uma mulher forte torne um homem forte, desde que ela use a força dela com sabedoria para elevar esse homem, não diminuir, para os dois juntos responderem um chamado. É interessante porque lá na mulher proverbiana é muito descrito que o marido dela era grande na cidade, que o marido dela era isso, era respeitado na sociedade. Vocês acham que ele era respeitado na sociedade e por isso que ela escolheu ele? Não. O que acontece ali é que era a mulher proverbiana que era a chave da grandiosidade do marido, da força do marido. Então, se você, assim como eu, foi criada para ser uma mulher independente, que não precisa de homem, que não sei o que, não sei o que, usa isso tudo como bênção. Usa essa força que realmente já foi introduzida dentro de você e que Deus te criou para isso, para realmente trazer o resgate, mas use isso com sabedoria. Ou seja, é uma mulher forte produzindo frutos doces. Frutos doces. Fantástico. Fantástico. O que são frutos doces? Frutos doces é o quê? É a edificação, é a conexão, é o aconchego, é o pertencimento na sua casa. É a multiplicação. Multiplicação de quê? Multiplicação de bênçãos, multiplicação de amor na sua casa, multiplicação de união na sua casa, multiplicação de sorrisos na sua casa, multiplicação de mesas montadas para refeições, onde vai ter muita conversa e muito abrir de coração na sua casa. Então, é o que a gente estava falando, a mesma mulher, ela pode... Sexo presente no casamento. Sexualidade presente no casamento. Para multiplicar o sexo no casamento. São sinais, gente. A gente precisa entender como diagnosticar se o meu casamento está bom ou ruim. Entenda, num casamento é necessário que haja crescimento. Num casamento é necessário que haja multiplicação. Num casamento é necessário que haja sexualidade, sexo. Sim. Se está faltando um desses três, você já tem que ligar o alerta. Opa, peraí, alguma coisa tá fora do lugar. E eu preciso correr para colocar as coisas no lugar. Porque são sinais de um casamento saudável, de um casamento em crescimento, entendeu? De um casamento em expansão. Casamento foi feito para expandir, lembra disso? Expandir, levar para frente, andar para frente, melhorar. Nosso casamento, meu casamento, com essa moça linda aqui embaixo, meu casamento com a Carol, ele precisa entregar uma condição melhor para as nossas filhas do que nós recebemos. O nosso casamento, ele precisa expandir tudo isso. Agora, a palavra de Deus diz, até separei aqui, amor, você estava falando da mulher sábia, né? O casamento precisa de expandir a realidade para os filhos, né? Exatamente. Expandir os dons, gerar filhos ainda mais fortes do que os pais. Os próprios pais. A gente precisa construir um mundo melhor a cada geração. E olha o que a gente fala lá, eu lembrei desse versículo. A gente Provérbios não tem que 14, ser perfeito, Provérbios mas a gente 14, tem que ser melhor. Provérbios 14, 1 fala assim, ó, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba ela. É isso. É o poder da mulher. É a função da mulher. A mulher tem a função de edificar. O mesmo poder de construir do nada é o mesmo poder de destruir tudo. Do nada. É o mesmo poder.
Da mesma É forma que o mesmo literalmente aquela poder de história, grandes proteger é o mesmo de poderes, agredir. grandes A gente tem, responsabilidades. a gente tem, onde é que tá esse filme? Ah, do Homem-Aranha, ele falou isso, né? Peter Parker. É, grandes poderes, grandes responsabilidades. Citando o Homem-Aranha. O tio dele Porque, fala pra ele. o tio fala, né? Porque nós somos feitos para funcionar em complementaridade. Nossas forças, nossos poderes, as nossas funções, elas são complementares. E quando a gente entende do Uhum. propósito, entende as forças que cada um tem, a gente começa a colocar a coisa em ordem. Porque fora da ordem, gente, é impossível que haja crescimento, multiplicação e sexualidade. Sexualidade é a expressão dela, sabe? É necessário que haja cumplicidade. É necessário que Uhum. haja crescimento, e crescimento notório. É necessário que essa família esteja em crescimento. É necessário que você veja essa família evoluindo. É necessário que você veja essa cumplicidade aumentando. Sem cumplicidade, crescimento e sexualidade, você não consegue construir de fato um casamento saudável. Aí você começa a Acho que tu replicar tinha a falado doença do errado casamento. os 3 Eu itens, falei então. Fala de multiplicação, porque a novo. multiplicação é a função da É, mulher. Os 3 itens é presentes no casamento crescimento. saudável: crescimento, cumplicidade e sexualidade. Anotem aí para ninguém confundir. Crescimento, cumplicidade e sexualidade. Cumplicidade, ela tem que estar Uhum. sempre aumentando. Da mesma forma que o crescimento também. O que é crescimento? Ah, essa mulher tem que estar cada dia melhor. Esse homem tem que estar cada dia melhor. Entendeu? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. O sexo tem que estar cada dia Não, melhor. mas Não interessa o interessante, cada tempo. dia melhor como indivíduo. Exatamente. Aí, Porque o a que que Clara escreveu pra acontece? gente. É, porque o que que acontece? Todo mundo casa com a sensação de que o casamento ele vem para quê? Para melhorar algo em mim, para que eu seja feliz, para que um vazio em mim seja preenchido, para que finalmente eu tenha a vida que eu não tive até hoje. Sendo que o casamento, ele foi muito mais feito para você tirar de você e dar do que para você receber. Na verdade, você É receber, uma quem se troca. dá é você mesmo e Deus. A obrigação. A obrigação é aqui, ó. É vertical a relação. Você e Deus que vão ser os responsáveis por preencher os seus vazios, por preencher suas dores, seus traumas. Para o casamento, a responsabilidade é de dar, é de doar, é o que é o seu papel. Aí, se cada um faz dessa forma, sem pensar no que vem em troca, fica um casamento perfeito, porque um tá dando para um e o outro tá dando para o outro. E aí É, acaba que vira um casamento que por, funciona. por Ah, lucro eu ganho, mas não porque eu exijo ou porque eu crio expectativas nisso, entendeu? vira um casamento Então, funcional. Eu acho melhor a gente é, falar de funcional do que perfeito, porque não existe casamento perfeito, gente. Não existe. Esquece isso. Mas o mesmo, casamento funcional que a Carol está mesmo falando porque é o ser humano exatamente. não é perfeito, Não né? é. Então, quando a gente coloca as peças no lugar, a gente vai restaurando isso, o casamento ele começa a funcionar de uma forma diferente. As É. brigas, as discussões, elas passam a ter propósito. E o propósito da Uhum. minha discussão com ela não é agredi-la e diminuí-la e fazê-la entender que ela não é suficiente para mim. A minha discussão com ela tem um propósito de gerar um crescimento, é um confronto. Uhum. A gente começa a olhar Uhum. para dentro, entendeu? É. Tem briga que você Uhum. perde a cabeça. Você vai perder a cabeça, você perde a razão. Você pode até começar com razão, mas você termina sem ela. Agora, quando É. você entende o propósito do casamento, entenda. Propósito do casamento, ele só consegue funcionar na presença de quem criou o casamento. Tá entendido isso? Uhum. Então, É. a bagunça É, do casamento. exatamente. Primeira coisa que você faz, se reconecta com Deus. Se reconecta com a fonte. É. Deixa ele participar Não, do seu mesmo porque processo. é o cordão de 3 dobras, né? Eu Na adoro a história verdade, do cordão de três dobras. esse é o único que não se rompe. Não é Primeiro isso. Sabe o que fala porque no versículo, amor? Sabe o que fala no versículo? Ele fala que um cordão de 3 dobras
não se rompe facilmente. Sabe por quê? Porque ele pode romper. E se ele romper, não é culpa de Deus. É porque a gente é difícil. Entendeu? É porque a gente é porque a gente difícil. atrapalha. A gente atrapalha. Então a gente precisa organizar as coisas. A gente precisa organizar. Quanto mais a gente organizar, melhor fica. A gente potencializa o casamento. Aí eu vou conseguir tirar o melhor que essa mulher tem para oferecer. E ela vai conseguir tirar de mim o melhor que eu tenho para oferecer. Porque hoje eu sou outro homem que antes de cantar. E não é só porque eu tenho uma aliança no dedo. A Carol, ela conseguiu e consegue extrair de mim coisas que eu não imaginava que eu podia fazer. Ela consegue enxergar em mim coisas que eu não enxergava. Da mesma forma que eu enxergo nela coisas que ela não enxergava. Olha como que é importante isso. Olha como que a cumplicidade é importante nesse processo. Então, hoje, eu tenho uma visão de que eu preciso fortalecê-la. Eu não vou agredi-la de qualquer forma. Entendeu? Agredi-la de qualquer forma, como agredir, né? De forma alguma, não. Não, porque antes, o negócio... as nossas brigas antes eram brigas para... Era eu tentando botar ela para baixo, ela tentando botar para baixo. Hoje até as brigas mudaram. O negócio é que não é nem um extremo nem outro. Não é nem colocar para baixo, não é nem também passar sempre a mão na cabeça. Aliás, muitas das vezes, você vai fazer o outro crescer no confronto. É realmente relembrando. Ei, você não está assumindo seu papel. Agora, a questão é como você fala. Entendeu? Essa mulher é boa de confronto. Ela é boa de confronto. Eu sou boa de briga. Você é boa de confronto. Não, você confronta. Eu já fui boa de briga, né, amor? Hoje eu sou boa de confronto. Confronto é diferente, é lembrar do propósito. Exatamente. Gostei dessa. É, lembrar do propósito. É verdade. Então, assim, a gente realmente precisa tá muito atento, porque da mesma forma que muitos dons estão nas nossas mãos, esse mesmo dom, essa mesma força, esse mesmo poder que existe dentro de você, como homem ou como mulher, pode também levar à destruição. E a linha é tênue. Igual a gente está falando aqui, um homem que foi criado para direção passou a ser opressor. Ou hoje passou a ser frouxo demais. A mulher que veio para gerar o quê? Multiplicação, né? Conexão e tal, passou a multiplicar briga, passou a multiplicar discórdia, passou a multiplicar fofoca, passou a multiplicar morte dentro de casa. Por quê? Porque essas coisas geram morte. Morte do amor, morte da união. Então, que a gente esteja realmente agradecendo a Deus pelos dons que estão dentro de nós e que estejamos pedindo a sabedoria para que estejamos realmente usando da forma correta, na intensidade correta, na hora certa, o que está aqui nas nossas mãos, né? Exatamente. Então, é sobre isso. E é, no entanto, que a gente está começando aqui essa série, por quê? Porque a gente vai lançar o curso de casamento. E a gente quer te ajudar a realmente chegar ao equilíbrio do seu dom e te levar a maximizar o propósito do outro. Entendeu? A gente está preparando algo bem especial para vocês. Assim. A gente tem debaixo de oração aqui, juntando muito do material que a gente já aplica no TEG. Para quê? O nosso objetivo é entrar com você nessa luta, é lutar pelo teu casamento. É lutar pelo teu casamento, para restaurar o teu casamento se for necessário ser restaurado, para fortalecer seu casamento se for necessário ser fortalecido, para potencializar o que o seu casamento precisa gerar. Entendeu? Porque a gente entende que a base de tudo está no casamento. Um casamento restaurado, eu tenho uma família restaurada. Um casamento alinhado, eu tenho filhos saudáveis. Um casamento alinhado, eu tenho prosperidade financeira.
Entenda isso. Eu tenho o poder da construção, Carol tem poder da multiplicação. Junta isso. Junta a construção com a multiplicação para você ver o que acontece. Então, a gente está desenvolvendo isso aqui. A gente quer compartilhar com você de princípios eternos sobre o casamento. Nós queremos estruturar com você, deixar muito claro para você um propósito do teu casamento. Porque diante do propósito, tudo começa a funcionar diferente. Pode falar, amor. Não, a Flávia até trouxe uma coisa aqui que eu achei interessante. Eu vou fazer uma parte no curso do casamento só sobre isso, Flávia. Mas apesar de que a gente pode começar a trazer aqui nessas lives também. Porque realmente não é fácil aprender a ser boa de confronto, não. O que ela está falando aqui que é aprender a ser boa de confronto. E vou te falar que eu, por exemplo, estou longe da perfeição. Tem muitas das vezes que eu escorrego também, né, amor? O Diego que o diga. Mas eu tenho escorregado cada vez mais. Essa baixinha é boa de briga. Eu tenho escorregado cada vez menos, quer dizer. Eu tenho escorregado. Eu tenho escorregado cada vez menos. Então é algo que a gente realmente aprende, você treina. E tem muitas coisas que você pode ir mudando que realmente vai levando o outro a lembrar do propósito e não a ficar magoado. Uma das coisas, por exemplo, que a gente precisa aprender é a hora de parar. Tem hora que você joga um pouco e para. Você não precisa de falar tudo de uma vez só. É uma das coisas que a mulher é fantástica e que é dom seu, Flávio, que é a articulação. Então primeiro você joga uma coisinha e vaza. Depois você vai e joga mais outra coisinha e vaza de novo. O que eu digo assim? Você entendeu? Em vez de ficar em cima da pessoa e quero convencer naquela hora, naquele momento, ele precisa entender. Não, paciência, tranquilidade. Vai realmente montando a coisa para trazer consciência. O Espírito Santo ele faz isso conosco. Primeiro a gente faz viver uma coisa, depois ele te faz viver outra. Entendeu? A Flávia fala, nossa, é isso. Meu marido fala que eu faço palestra. Isso aí. Mas eu tô vendo aqui, passou pra caramba. Não, mas hoje em dia já tá muito diferente, né? Gente, é impressionante como mudou. Agora, olha, falando sério, amor, como mudou nossa vida. Mas eu tô falando, Flávia, porque realmente eu aprendi na marra isso daí. Porque eu vou dar uma dica quente para Flávia. Eu vou dar uma dica quente para Flávia. Posso falar? Pode falar da sua visão. A Carol, ela fazia muito barulho. E era muito agressiva. As coisas começaram a mudar. Olha só que coisa interessante. As coisas começaram a mudar, como a Carol diz, a mulher ela tem a percepção mais clara. Mulher é emoção, gente. Mulher é alma. Homem é corpo, é razão. A alma governa, lembra disso? A alma governa. Não esqueça do papel da alma. A Carol, ela começou a mudar. Ela começou a restaurar ela. Tipo, na cabeça dela antes, a coisa funcionaria se eu mudasse, se eu entendesse o que ela estava querendo me mostrar e tudo mais, as coisas iam funcionar. Teve uma hora que ela desistiu. Acho que eu fui tão difícil que ela desistiu. E ela quer saber? Deixa esse homem para lá, eu vou cuidar de mim. E ela começou a buscar respostas. Começou a estudar, começou a fazer terapia, enfim. Ela começou a enxergar os problemas dela. E começou a resolver os problemas dela. E ela começou a se posicionar diferente. E o posicionamento dela diferente me incomodou. Me despertou de um jeito que as brigas dela não me despertavam. Entendeu? Ela começou a restaurar as funções dela. Sem eu saber. Ela começou a restaurar as funções. E quando a mulher começa a restaurar suas funções, ela empurra o homem para restaurar as funções dele. É automático. Esse homem passa a se incomodar, entendeu? Então vai ficar essa dica aqui hoje, né? Depois a gente vai ter a aula de bater e assoprar que a Carol vai dar. Mas essa questão de posicionamento realmente foi uma das coisas que mais
mudou mesmo a minha vida e o nosso casamento, o nosso relacionamento. Que relacionamento, gente, é mais sobre agir e menos sobre falar. Então, em especial o homem, eu também, Flávia, eu antes era só palestra aqui em casa, só palestra. Pode ir, tá bom. E eu fui aprendendo o quê? Que era muito melhor eu me posicionar. Então, assim, muitas das vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Fantástico. Então, assim, e a gente ser cachorro que late e não morde, já ouviu falar? Quanto mais a gente late, menos a gente morde, menos a gente é efetivo, menos a gente é eficaz. Então, ou seja, tudo isso, coisa mais que a gente vai trazer, então, organizadinho isso daí, porque realmente é algo Tem fantástico. muita coisa pra gente falar. E que vai trazer muita mulher para o seu papel e vai libertar muito homem de ter que morar no telhado, por conta da mulher chata que tem do lado. E a gente sabe ser chata quando quer. Mulher Não, sabe imagina, ser chata. não, que isso, que isso. Sabe não, sabe não. Eu já tô reconhecendo, Diego, não precisa ficar falando ainda mais. Gente, antes de mais nada, eu agradecer muito pela presença de vocês. Quinta-feira a gente vai voltar com a nossa live. A gente está fazendo hoje, porque na quinta passada a Carol não estava sentindo muito bem. Oi, Tá? Então a filha. gente desmarcou para a gente poder cuidar dela. Mas quinta-feira agora a gente volta com a nossa live também às 9h03. Convide mais gente. A gente vai falar sobre reprogramação no casamento. Você acredita nisso? Você acredita que tem como você reprogramar teu casamento? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso na quinta-feira. Então, convide algum amigo teu, alguma amiga, convide quem não quer casar, convide quem já está desistindo do seu casamento, convide quem acha que não tem nada para melhorar no seu casamento, ou seja, convide todo mundo, tá? Faça com que essa mensagem possa alcançar pessoas que a gente não conseguiria alcançar se não fosse por você. Tá bom? Mesmo porque muitas das vezes a gente acha que o nosso problema, por exemplo, eu preciso ajudar meu filho, eu preciso ajudar, tô com um problema com meu filho. Muitas das vezes, você melhorando o seu casamento, você inclusive melhora a vida para os seus filhos, você resolve coisas para os seus filhos. Então, ou seja, a gente precisa cuidar de casamento, a gente precisa cuidar do nosso relacionamento. Porque um casamento bem, os filhos agradecem. Tudo vai ficando Era só bem. isso. Beleza, gente? Tá Muito bom? obrigado pela presença de vocês, hein? Pelo apoio, pela participação. Quinta-feira estamos de volta para colocar tudo em ordem, tá bom? Deus abençoe muito vocês. Bom quê, mano? Bom descanso, fugiu a palavra. Bom descanso para vocês. Deus abençoe muito Boa o casamento, noite. a casa de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém.